Bom dia, eu sou a professora Andresa Tizen Laureano, do IFSC, campus Florianópolis. Vou iniciar a segunda videoaula do projeto hidrossanitário. A gente vai agora efetivamente iniciar o projeto e começando pelo pavimento térreo, pela entrada de água do pavimento térreo. Aqui a gente tem casas geminadas, são 3 casas, né? Então, casa 3, 2 e 1. A casa 3 e a casa 1 são iguais, né? Essas são espelhadas, e a casa 2, que é a casa do meio, é diferente. Então, assim, nesse projeto, eu não vou fazer as 3 casas nas videoaulas para não ficar maçante, eu vou fazer somente a casa número 3, tá? E aí a casa 1 é só espelhar depois as tubulações da casa 3, que fica igual. Aqui no muro da frente, então eu tenho que ter aqui, como são 3 casas geminadas, eu tenho que ter 3 entradas de água, certo? Vou ter 3 hidrômetros, 3 entradas de água e 3 caixas d'água. Então vai ser tudo independente, tanto a parte de água quanto a parte de esgoto. Aqui passa a rua, né? E aqui tem uma rede de abastecimento de água. Então eu vou pegar a água da rede de abastecimento, vou passar pelo hidrômetro que vai ser aqui no muro, e do hidrômetro vai ser conectado na minha casa. Então, eu vou mudar o layer aqui para tubos água fria, que eu já tenho. Por que eu tenho esse layer aqui? Ó? Porque na minha legenda eu tenho esse layer. Eu já entreguei para vocês o arquivo com a legenda com esse layer. Então, mudei o layer, vou fazer uma linha com o outro ligado. E eu vou passar o meu hidrômetro aqui nesse muro. Então, o hidrômetro tem que ser no muro com o abrigo do hidrômetro padrão, no caso aqui em Florianópolis, padrão Casan, né? Mas onde você estiver, você faz com o padrão da empresa de abastecimento que atende a sua cidade. Na verdade, aqui é melhor para o lado de lá. A nova NBR de sistema na verdade, de instalações hidráulicas, ela não permite que eu passe o meu ramal predial no solo perto de instalações de esgoto. Então, aqui, como depois vai ter fossa, sumidouro, etc., eu vou ter que passar o meu ramal predial, né, a minha alimentação predial, pelo muro. Tá? Então, aqui eu tenho um muro dividindo as duas casas. 30 centímetros acima do nível do terreno. Então, isso eu tenho que especificar. Vou fazer, então, a linha aqui, passando dentro do muro. O problema é que aqui eu encontro um pilar e aí eu não posso atravessar esse pilar. Então, eu vou ter que fazer um desvio por aqui. E aqui eu subo meu alimentador predial. Na verdade, o ideal é mais para cima, isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui para lá. Vou... Depois eu vou colocar aqui o hidrômetro. Então, o hidrômetro eu vou fazer através de uma elipse. Aqui, ó. Só que ficou muito grande, vou diminuir. E vou mover para cá. Vocês já viram o hidrômetro? Então, o hidrômetro, depois eu procuro no Google e mostro para vocês a imagem do hidrômetro. Aqui eu coloco no layer conexões água fria. E aqui tem que ter um registro também. Então, um registro, eu posso pegar lá da legenda e colocar aqui. Ó, vou pegar esse aqui, que é o registro de gaveta. Vou colocar aqui junto com o hidrômetro. Só que aqui está muito grande. Eu vou dar uma escala, SC Enter, de 0,5. Isso aqui está feito para outra escala. Rotaciono para frente, depois eu movo. O registro tem que ser antes do hidrômetro, porque se der um problema no hidrômetro, eu tenho que fechar o registro para depois consertar o hidrômetro. O hidrômetro, quem coloca é a concessionária de abastecimento, mas quem faz aqui
essa tubulação aqui que chama de cavalete, né? E o abrigo do hidrômetro é o proprietário da obra. Então, aqui eu coloco um círculozinho aqui para ficar, que é o tubo que sobe para o cavalete. E copio esse mesmo círculozinho aqui no final. Foi para o lugar certo. Vou mover aqui. Então, no site, vou colocar aqui vou procurar aqui um site para colocar para vocês como é que é um hidrômetro. Ah, mas eu estou sem internet. Depois eu procuro e coloco aqui. Pessoal, então esse é o cavalete que a gente chama o cavalete de água, tá? Então essa parte aqui é subterrânea, aí sobe. Aqui no caso eles colocaram um registro na subida, mas pode ser aqui também. Esse é o hidrômetro, que no caso a Casan que coloca, ou a concessionária. Depois o cavalete desce e, teoricamente, ele passaria pela terra. Mas, como eu falei, ele não vai passar pela terra porque pode ter o risco de contaminação e a norma não permite. Então, a 30 centímetros aqui acima do solo, eu vou derivar e vou passar pelo muro, tá? Outros detalhes importantes aqui, né, que eu vou observar nessa figura. Aqui eles colocaram um tubo branco, mas, na verdade, esse aqui normalmente é aquele tubo marrom de PVC soldável, tá? Então, eu tenho joelho aqui, joelho aqui, joelho aqui, joelho aqui. Tem 4 joelhos. Esses joelhos aqui, essa tubulação que sobe, lá no meu desenho no CAD, eu estou representando por aquele círculozinho, tá? Aqui estão vendo que não é uma tubulação de PVC rígido, isso aqui é uma mangueira de PAD. Então, aqui está a rede de abastecimento, né, que é PVC também, mas isso aqui é da concessionária de abastecimento. Eles põem um colar de tomada na rede, fazem um furo na rede para conectar o meu ramal, né, da casa. Então, quem faz isso aqui é a concessionária de abastecimento. O morador vai instalar o cavalete no muro aqui com o abrigo e vai fazer o pedido de ligação na concessionária. E quem vai fazer essa ligação efetivamente é a concessionária. Claro, se eu tiver com a documentação toda em dia. Aqui eu peguei o modelinho da Casan. Então, a Casan, aqui estão as distâncias, tá? Eles pedem que a parte de baixo do abrigo, em relação ao piso da calçada acabado, tenha no mínimo 50 centímetros de altura, tá? Por que isso aqui, pessoal? Porque isso aqui pode ter algum alagamento aqui na frente, alguma coisa, então eles pedem que seja elevado. Antigamente o pessoal fazia encostado na calçada, mas agora não pode mais, tem que ser elevado. Então, o pedreiro, né, ele vai fazer as obras civis para a instalação do abrigo aqui no muro e vai deixar aqui, ó, no muro, esse buraco que a concessionária vai instalar o tubo que sobe aqui, tá? Isso aqui não é para cimentar, só pode cimentar, né, colocar um acabamento ali com reboco e tal, depois que a ligação estiver pronta, tá? Então, quando eu for chamar a concessionária, isso aqui vai estar aberto. Depois, a saída, que seria esse buraco aqui, vai ligar para casa. Aqui eu tenho as distâncias mínimas que eu tenho. Se eu for fazer só uma muretinha, ó, então ela tem que ter 1,10 por 88. O abrigo do hidrômetro é 52 por 42, tá? Então, ó, ele tem que ser no passeio e, né, por que ele tem que ser aqui no muro, na frente da casa, com acesso pelo passeio? Porque a pessoa que vai fazer a leitura lá para a concessionária, para ter a minha conta de água, ela tem que acessar. E como o passeio é público, ela pode acessar o passeio. Antigamente, o pessoal fazia dentro da edificação, tipo aqui assim, ó. Só que daí a pessoa não conseguia ler, tá? Dificultava a leitura. Agora não, é obrigatório ser no muro com acesso pelo passeio. Então, eu venho aqui no AutoCAD, eu vi que o hidrômetro tem 52, então eu vou fazer aqui ó, uma caixinha de 52. Aqui a profundidade para dentro, eu não sei, mas deve ser aqui uns 12 mais ou menos. 12, 52, 12.
Ai, não tô gravando. Tá, Ah, não, eu tô gravando sim. Tá. Aí eu vou mover isso aqui pra cá. Tá? Então, aqui é o abrigo do hidrômetro. Agora eu vou identificar as coisas. Eu posso pegar um texto aqui do meu projeto, ó, pode ser, por exemplo, esse, vou copiar, vou colocar aqui. Então, vou colocar uma série de textos aqui. Deixa eu ver se o tamanho da letra tá adequado. Vou deixar aqui tamanho 10, que é a escala 1 para 50. Então, vou deixar tamanho 10 aqui. Tá, já tá tamanho 10, então beleza. Aqui eu vou colocar, vou editar, né? ED Enter. Vou colocar vem da rede de abastecimento de água. Aqui eu vou escrever, então, o nome dessa tubulação até o hidrômetro chama ramal predial. Quem vai fazer o ramal predial até o hidrômetro é a concessionária. Aqui eu vou colocar, então, ó, alguns textos. Então, um deles vai ser hidrômetro. Aqui eu vou colocar RG de registro e gaveta, 3/4. Isso aqui pode ser também, normalmente, na verdade, eles põem, não é nem registro e gaveta, é registro de esfera, tá? E aqui eu vou escrever abrigo, hidrômetro. Aí eu vou colocar padrão Casan, porque a gente está no município de Florianópolis e quem atende aqui é a Casan. Vou colocar aqui uma linha de chamada. Então, eu tenho que... Opa, o que eu fiz aqui? Tenho que organizar o meu texto aqui. Aqui eu vou colocar o registro. O hidrômetro e o abrigo do hidrômetro eu vou fazer uma linha de chamada aqui, ó, e eu coloco no layer, sei lá, pode ser cotas. Então, abrigo, hidrômetro, padrão Casan, não mudei o layer aqui. Deixa eu ver, não deu certo. Cota. Ué, por que ele não tá mudando? Ah, agora deu. Então, aqui, vou especificar aquela informação que eu mostrei para vocês no desenho, então, 50 centímetros acima da calçada. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar o diâmetro, tá? Então, o diâmetro, o símbolo do diâmetro é percentual, percentual C, aí ele vira esse símbolo do diâmetro. Vou colocar 25 milímetros, alimentador predial. Aqui eu rotaciono e coloco ele aqui centralizado no muro. Lembra que eu falei que ele passa a 30 centímetros acima do nível do solo pela norma? Então, isso é norma, tá? Agora eu vou colocar essa informação aqui. Passa pelo muro 30 centímetros acima do nível do terreno. Por que eu sei que o alimentador predial é 25? Então, normalmente, para uma residência unifamiliar, que é o caso aqui, vai ser 25, tá? O hidrômetro, eu poderia colocar hidrômetro 3/4, que provavelmente vai ser, mas quem define isso é a concessionária, então eu não ponho no meu projeto. E aqui faltou a minha identificação da coluna de alimentação predial. Então, eu vou pegar lá na legenda também. Quem não tiver disponível essa legenda, é só fazer um desenho parecido com esse, tá? Então, aqui eu copio e colo aqui. Que ficou em cima do... Eu vou rotacionar porque ficou em cima da viga da porta ali.
colocar para esse lado que não tem nada. Então, aqui, como aqui é casa 3, eu vou colocar a L3, tá? Então, casa 1 vai ser a L1, casa 2 vai ser a L2 e casa 3 vai ser a L3. Então, eu coloco aqui, ó, a L3. Diâmetro 25. Então, coloco aqui, percentual C, 25. E aqui eu pego esse círculozinho aqui de baixo, ó, e coloco ali também. Coloco aqui, porque aqui também desce, e coloco aqui, que aqui tá subindo. Então, aqui vai subir lá pra minha caixa d'água. Ele vai passar pelo pavimento superior e vai chegar lá na cobertura, tá? Então, isso aqui eu já posso copiar para vocês entenderem por que eu deixei 3.000 um do outro, ó. Então, eu copio aqui, deixo o orto ligado e coloco 3.000. Onde que ele foi? Ó, para o mesmo lugar, só que no pavimento superior, tá? Essa flechinha para cima aqui, pessoal, ó, significa que ele está subindo, tá? Não tem a ver com o sentido do fluxo de água, tem a ver com se na planta baixa ele está subindo ou descendo. Aqui eu não tenho subsolo, então ele não vai descer, ele vai subir. Aqui no pavimento superior, ele está descendo e subindo, porque ele vem do térreo e sobe para a cobertura. Então, aqui eu vou colocar a flechinha para cima e para baixo. Então, eu copio a flechinha, rotaciono 180 graus e depois eu movo para cá. No pavimento, cobertura, ó, eu vou copiar só a flechinha para baixo e o círculozinho. A flechinha para cima eu não copio. CO Enter, ó, cursor para o lado esquerdo, digito 3.000, Enter, ESC. Aí ele foi no mesmo ponto lá na minha cobertura. Depois eu vou puxar isso aqui para a minha caixa d'água que é aqui. Mas isso é um outro passo que vai ser feito mais para frente, tá? Pessoal, então essa é a casa, né? São as 3 casas geminadas depois de pronta. A gente, logicamente, faz o projeto antes de começar a obra, né? Mas aqui, só por curiosidade, essa é a casa pronta. Então, aqui, ó, são os abrigos do hidrômetro, né? 1, 2 e 3, um para cada casa. Aqui, eu acho que está até a mais de 50 centímetros da calçada. Então, no mínimo, é 50 centímetros. E esse é o padrão da Casan. Outra curiosidade nessa foto aqui, ó, é que aqui é o volume da caixa d'água da casa 3. Esse aqui da casa 2, e daí da casa 1 não está aparecendo, mas também tem um só para ela. Aqui na planta baixa do hidro, eu tenho aqui, né, na planta da cobertura do telhado, o meu volume da caixa d'água, mas não foi deixado as caixas d'água propriamente dita. Então, eu vou ter que colocar isso dentro desse espaço aqui. Isso aqui, olhando em planta, né, é assim, aí eu tenho essas vigas aqui. Essas vigas, se eu for olhar no arquitetônico, ó, são essas vigas aqui, ó, que tá na laje da cobertura. Mas a minha caixa d'água não vai ser colocada nesta laje, ela vai ser colocada numa laje intermediária aqui, ó, acima, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqueles volumes da caixa d'água para o lado e vai colocar a caixa d'água nesse do lado, ok? Aqui na cobertura a gente vai colocar só o barrilete, que vai distribuir a água ao longo até chegar nas colunas de água fria depois. Mas a caixa d'água a gente vai colocar numa planta separada. Então, aqui no hidro, lembra que a gente deixou isso aqui, ó. Isso aqui são as plantas de forma das caixas d'água, tá? Então, por enquanto, eu vou fazer só da caixa d'água da casa 3, tá? Vou colocar aqui próximo. Deixa eu ver. Aqui. E vou copiar isso aqui. Pessoal, por enquanto, vocês não façam nada, só fiquem prestando atenção na aula, tá? Vou colocar aqui. Isso aqui eu vou copiar para lá só para eu ter uma referência. CO, Enter, copio. Opa.
bloquear com F8 ligado. Aqui, 3.000 também. Só que isso aqui não estava a 3.000, então eu vou ter que mover. Aí aqui eu uso o Shift para desselecionar, M, Enter. Então, na verdade, aquele pilar que eu copiei, que é esse aqui, é este. Então, eu vou colocar no mesmo ponto aqui, ó. Então, isso aqui é o meu volume da caixa d'água visto em planta baixa. Só que essas vigas e esses pilares são referentes. Aqui também eu tenho corte a essa laje aqui e não essa, tá? Essa parte aqui, pessoal, ela tá em cima do hall da casa, que aí eu tenho um alçapão, aqui não aparece no corte, mas aqui eu tenho um alçapão de acesso que eu passo aqui para cima, quando eu quiser dar uma manutenção, e aqui também tem outro alçapão, né, uma abertura que eu passo aqui para poder acessar a minha caixa d'água que vai estar aqui. Então, aqui na planta, eu vou botar a caixa d'água desse lado aqui, ó, porque aqui é o alçapão de acesso, tá? Então, até vou fazer um xizinho aqui, ó, para saber que aqui aqui não tem laje, aqui é um vazio, tá? Espera aí. L, Enter. Então, a minha caixa d'água vai ficar aqui. Outra pergunta que eu tenho para fazer. Quantos litros eu preciso de volume de água, né, de reserva para essa casa, só essa casa 3 aqui, não falando das outras, tá? Porque cada uma é independente. Eu estou gravando a aula, mas vocês podem falar. Vamos lá. Quantos litros que eu tenho que ter? Aqui embaixo eu tenho algum dormitório? Não, né? O volume da caixa d'água tem a ver com o número de pessoas. E cada pessoa tem que ter quantos litros? 200. Lembram disso? Lá de HS? Então varia, né? Na verdade, 150 até 250, 300, mas a média é 200 que a gente trabalha, tá? Então, aqui no pavimento superior, eu tenho 1, 2, 3 dormitórios, certo? Não importa quantos banheiros eu tenho, o que importa é o número de dormitórios. Quantas pessoas por dormitório eu considero? 2. Então, 2 pessoas vezes 3 dormitórios dá 6 pessoas, isso. 6 pessoas vezes 200 litros por pessoa dá 1.200. Então, eu posso botar uma caixa de 1.000 litros? Não. Qual é o número de dias de... Então, 1.200 litros seria reserva para um dia, certo? Considerando que eu vou ter 2 pessoas por dormitório. Mas eu posso deixar a reserva só para um dia? Pela norma daqui do município de Florianópolis, eu preciso ter uma reserva de no mínimo um dia. Porém, a bibliografia recomenda que eu tenha em torno de 2 dias de reserva, tá? Por quê? Porque se faltar água, eu tenho ainda um volume ali para atender, para não ficar sem água até poder retornar o sistema de abastecimento ao normal, porque às vezes acontece alguma interrupção no abastecimento, né? Então, eu tenho ali um tempo que eu consigo usar água, né? Até voltar a retomar o abastecimento. Então, se eu fizer 2 dias de reserva, quantos litros eu preciso? 1.200 vezes 2, né? Então, eu preciso de 2.400. Isso aí. Mas eu tenho caixa d'água de 2.400? Não, ou é 2, ou é 3, ou eu posso usar 2 de 1.000, ou eu não sei se eu tenho 1.500, tem que ver, ele poderia usar 2 de 1.500, por exemplo. Mas tem que ver se vai caber aqui no meu espaço, tá? Se eu usar 2.000, ele está bem acima do mínimo que é 1.200. Ele não chega a 2 dias de consumo, mas eu acho razoável 2.000. O que vocês acham? Acho que é suficiente, né? Até porque os quartos, a maioria nem vai ter 2 pessoas, né? Vai ter uma pessoa só. Então, 6 seria a população máxima. Normalmente eu vou ter menos que isso. Mas se eu colocar 2.000, eu vou atender bem ali o que eu preciso. Então, eu vou colocar 2.000. Agora eu tenho que desenhar essa caixa d'água em planta baixa. Só que como que eu sei o tamanho dela? Então, como eu não sei o tamanho, eu vou no Google
e vou pesquisar tamanhos de caixa d'água, tá? Venho aqui no Google, vou no catálogo do fabricante. Aqui eu vou usar a mais barata, que é de polietileno, mas como eu expliquei anteriormente para vocês, o polietileno ele é sensível, então na obra ele pode, se os pedreiros lá não tiverem o devido cuidado com ela pode furar, tá? Então na laje onde eu vou botar a caixa d'água tem que ter argamassa alisada e colocar uma manta embaixo para proteger, certo? Não posso colocar ela em cima do concreto áspero, tá? Porque senão dá vazamento. Vou colocar aqui, caixa d'água, polietileno, que é a mais comum e mais barata. Eu posso colocar duas de 1.000 ou uma de 2.000. Eu prefiro uma de 2.000, tá? Vamos ver aqui um catálogo de um fabricante aqui. Forte Leve é um fabricante, então eu vou entrar aqui no catálogo da Forte Leve. Existe a Bacoff, existem diversas marcas, né? Então é mais ou menos um tamanho padrão. Não pego de um modelo, de uma marca, mas se eu for na loja e tiver outra marca, também não vai ter muita diferença. E se a minha internet funcionar, tá bom, né? Tá sem roteador aqui, vou colocar o roteador aqui. Desligou o roteador sem me avisar. Tá. Então aqui eu tenho até o arquivo, ó, de CAD da caixa d'água, se eu quiser baixar, mas eu não preciso baixar isso não, eu vou só ver a tabelinha com os tamanhos, tá? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, informações técnicas. Então aqui eu tenho, ó, o que eu quero saber que eu tenho que ver se cabe, ó. O C é o diâmetro da tampa, o D é o diâmetro da caixa d'água da parte de cima, porque pode ver que ela não é um cilindro, ela é tipo um tronco de cone, né? Então a parte de cima tem um diâmetro maior que a parte de baixo. Então, para eu desenhar em planta, eu quero saber o C e o E. O E é o diâmetro inferior e o C seria o diâmetro da tampa, é o diâmetro superior. Então, o C da caixa d'água de 2.000 litros, ele é 2 metros. E o E, ele é 1,66. Então, vamos colocar lá na planta baixa isso. Vamos ver se vai caber aqui, vai precisar para caber, né? Então, ó, C de círculo, né? Clico aqui, daí ele tá pedindo aqui, ó, o raio, tá? Então, o raio, se é 2 metros, eu vou colocar o raio 1. Só que aqui eu tô trabalhando com centímetros, então eu vou colocar 100. Ó, vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Vou tirar o F8 aqui para poder colocar aqui no lugar certinho. Aqui deu, né? Ó, ele pegou um pedacinho aqui em cima do alçapão, né? Mas tudo bem. Micro pedacinho. Vou chegar um pouquinho pro lado aqui. Encostar bem na viga aqui, ó. Agora já saiu. Então, esse é o diâmetro superior, tá? Então, observe que se alguém entrar pelo alçapão aqui, a pessoa vai ficar nesse lugar, que é o único lugar que vai ser possível ela circular. Tá? Aqui vai ficar pouco espaço, aqui também. E aí ela tem que tirar a tampa e meio que jogar para o lado para poder limpar a caixa d'água também. Meio complicado aqui, mas tudo bem. Vamos ver se 2 de 1.000 cabe aqui. De repente, 2 de 1.000 fica melhor, tá? Vamos ver a de 1.000 litros aqui, qual que é o tamanho. 1.000 litros. Então, 1.000 litros, o diâmetro superior é 1,52. Vamos ver aqui se vai caber duas aqui no meu volume da caixa d'água. Então, isso, na verdade, pessoal, isso tem que ser visto anteriormente pelo projetista do arquitetônico, tá? Para não dar problema na hora de fazer o ídolo. Então, se eu colocar de 1.000, ó, eu vou colocar uma aqui.
e outra aqui. Ó, mas não cabe, ó. Não cabe 2 de 1000. Mesmo se coubesse, não ia dar para ninguém circular aqui. Então, vou manter uma de 2.000 aqui. Se eu quiser botar uma de 1.500, dá? O que vocês acham? Atende a legislação municipal, porque a legislação municipal pede um dia, né? Que dá 1.200, eu teria 1.500, até atenderia, mas ficaria muito no limite. Mas errado não está. Vamos deixar aqui a de 2.000. Aqui, o diâmetro interno dela, voltando aqui na de 2.000... Não, peraí. Diâmetro interno, né, inferior, ele é diâmetro da base 1,66. Então, eu vou fazer um círculo pegando como ponto base o centro do outro círculo, né? E aí eu vou digitar D de diâmetro 166. Aí ficou aqui o diâmetro inferior e o diâmetro superior. Depois eu vou mudar o layer, ó. Eu vou colocar isso aqui no layer cota, tá? E vou fazer isso aqui também, vou colocar no LS aqui, que é o pontilhado. Então, essa é a minha caixa d'água e eu vou colocar aqui um texto nela. Posso pegar daqui, por exemplo. Vou colocar aqui caixa d'água 2.000 litros polietileno. Faltou apóstrofe aqui. Caixa d'água 2.000 litros polietileno. A fibra de vidro, ela é mais cara, porém ela é melhor, tá? Mas se alguém quiser botar fibra de vidro, melhor ainda. A chance de dar problema é bem menor.